Boa tarde, dia 30 de junho, acerca do batismo. Existe muita diversidade nas tradições da Igreja e na prática do batismo. Os homens espirituais diferem entre si, mas o batismo permanece como um mandamento básico do Senhor Jesus para todos os seus seguidores. Ele disse: batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Mateus 28:19 diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os cristãos devem ser batizados quando são salvos, como diz em Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Os primeiros cristãos foram fielmente ensinados desta maneira e obedeceram normalmente, como em Atos 2:38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Em Atos 2:41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 8:12. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e no nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Atos 8:36 a 39. 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? 37. Disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Atos 10:47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não seja batizado estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Atos 16:15. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Atos 16:33. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Atos 18:8. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Atos 22:16. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Este era o primeiro passo de obediência. Os novos crentes, por isso, eram frequentemente expostos a perseguições. Eles haviam se tornado cristãos e queriam dar esse passo de identificação pública em resposta ao mandamento daquele que confessava como Senhor e Salvador. Existe outro tipo de batismo? As escrituras mencionadas acima referem-se ao que chamamos de batismo do crente. O assunto dessa lição, isto é, para diferenciá-las dos outros usos da palavra batismo, como os que seguem. Cerimônia judaica de purificação. Lucas capítulo 11, 38-39. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes do jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas vosso interior está cheio de rapina e maldade. Marcos 7:4. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem, e muitas outras coisas há que receberam para observar,
como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Hebreus 6, 2. E da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Hebreus 9, 10. Constituindo somente manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, imposta até o tempo da correção. Este era o método de purificação dos sacerdotes do Antigo Testamento. Mais tarde, os recipientes usados para comer e beber eram lavados, e as mãos eram cerimonialmente submersas na água antes de comer. Os prosélitos, que eram gentios, convertidos ao judaísmo, eram batizados para purificação. Batismo de arrependimento de João Batista. Marcos 1, 2 e 4. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo ante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Lucas 3, do 3 ao 4. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João 1, 31. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizado com água. Atos 13, 24. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Este era um chamado ao arrependimento dirigido à nação de Israel. Como o anunciador do Messias, João deveria preparar o caminho do Senhor. Este batismo não é o mesmo batismo cristão. Atos 19, do 3 ao 5. Perguntou-lhes, então, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Mas requeria também a submersão nas águas. Mateus 3,16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. João 3, 23. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. O Senhor foi batizado por João, embora ele não necessitasse arrepender-se, mas ele o fez para que toda a justiça fosse cumprida, como Mateus 3, do 14 ao 15. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim vos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. O batismo de Jesus por João foi o início do seu ministério público. Batismo de sofrimento de Cristo, como em Lucas 12, 50. Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Marcos 10, 38 ao 39. 38. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram, podemos, Jesus. Porém disse-lhes, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mateus 20, 22. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis.
podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. Ele sofreu o julgamento de Deus por nossos pecados, como Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Quando ele morreu na cruz por nossos pecados, ele foi submergido abaixo das ondas da ira de Deus. Como em Salmos capítulo 42, 7. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Amém.